Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Daniel Barros e sejam todos bem-vindos ao Expresso Conservador. Faz poucas horas que a presidente da Comissão Europeia deu uma declaração um tanto quanto contestável. E eu digo isso porque eu fui pesquisar sobre o assunto. Ela disse aí, ó, abre aspas, tá? É questão de tempo para que a Rússia entre em falência. Mas será que ela está dizendo a verdade? Será que isso é possível? Será que vai acontecer em um curto espaço de tempo? É isso que a gente vai mostrar para vocês aí na sequência, depois da vinheta. Pois bem, meus amigos, essa foi a afirmação dela. Mas será que tem base para isso? Eu vou colocar na tela algumas notícias aí para que vocês vejam, tá? Vamos lá, primeira delas. Tá aqui, ó. Deixa eu até baixar um pouquinho. Aqui, ó. Falência da economia russa, certo? É uma questão de tempo, diz von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Mas vamos analisar aí esses fatos, ver se ela realmente está dizendo a verdade, né? A falência do Estado russo é apenas uma questão de tempo, disse von der Leyen ao jornal alemão Bild. Bild am Sonntag. Eu creio que seja assim, né? Von der Leyen disse que as sanções estão a afetar cada vez mais a economia russa, e isso eu não discordo. Realmente, afeta e afeta bastante. A economia russa sentiu sim, mas não sei se é ao ponto de chegar a uma falência. É o que nós vamos continuar analisando aqui, tá? Centenas de grandes empresas e milhares de especialistas deixaram o país. O PIB na Rússia, de acordo com as previsões atuais, irá diminuir cerca de 11%, tá? Isso é o que eles estão dizendo. Eles falam, olha, vai diminuir 11%, que a Rússia está sendo estrangulada. Eu concordo que realmente causa dificuldades para a Rússia, principalmente em acessar suas reservas. O que está mais dificultando a vida da Rússia é acessar as suas reservas em moeda estrangeira. E isso realmente dificulta. Mas tem um país no mundo que está sancionado desde 1979 e continua, sabe, sem precisar sair das sanções, continua fazendo tudo aquilo que quer fazer. As sanções não funcionam. E é interessante notar que é um grande aliado de Moscou. E eu vou mostrar para vocês aqui. Análise. Se a Rússia quiser evitar sanções, pode aprender com o manual do Irã. E o Irã evita sanções. O Irã exporta petróleo, o Irã recebe dinheiro, claro. Causa dificuldades? Uma certa dificuldade. São operações arriscadas, mas eles fazem. Como a Rússia enfrenta sanções sem precedentes em praticamente todos os setores de sua economia, pode ter que recorrer a um aliado confiável com mais de 4 décadas de experiência com embargos ocidentais. Até a guerra da Ucrânia, o Irã era o país mais sancionado do mundo. De acordo com o Castellum AI, um banco de dados de risco global que monitora sanções. A Rússia agora detém esse recorde e os dois países estão no que os analistas chamam de um casamento de conveniência, o que provavelmente fortalecerá a medida que intensificar a guerra na Ucrânia. E isso é um fato, não tem como fugir. Agora, pensem bem comigo. Desde 1979, o Irã vem sendo sancionado, o Irã vem sendo pressionado, o Irã sofreu com guerra porque os Estados Unidos financiou o Iraque. Porque, para quem não sabe, Saddam Hussein tinha todo aquele exército porque os Estados Unidos forneceram para que ele entrasse em guerra com o Irã e entrou. E não conseguiu vencer. Então, isso serve como uma lição para a Rússia. E eles, desde aquele tempo, vêm escapando das sanções, vêm fugindo, contornando, e ainda nem havia tanta tecnologia, não havia criptomoedas, e ainda assim eles conseguiam contornar as sanções. Interesses comuns em ajudar os outros a evitar sanções importantes para essa dinâmica nas relações Rússia-Irã. Em meio a bloqueios aéreos entre Moscou e o Ocidente, no mês passado, o ministro do Transporte russo, Vitaly Saveliev, disse que seu país está estudando o caso do Irã
para ajudá-lo a lidar com as sanções sobre manutenção de peças de reposição. O Irã ainda opera alguns aviões comprados antes da Revolução Islâmica de 79. Para vocês verem, eles vêm mantendo aquilo que eles já tinham e contornando sanções. Essa relação bilateral provavelmente ficará mais forte à medida que a guerra na Ucrânia continuar, especialmente se as negociações de Viena não conseguirem reviver esse JCPOA, que é o acordo nuclear. Referindo-se ao acordo de 2015, tá, que colocou limites verificáveis no programa nuclear do Irã. Ele observou que o isolamento do Irã pressionará ainda mais Teherã a se tornar útil ao Kremlin. E isso vem acontecendo. O que acontece? A Rússia já está contornando sanções e exportando petróleo. Agora eles estão dizendo que não é mais o petróleo russo, é mistura letã. Então é 49% de petróleo russo misturado a outro óleo de outro país e vendido. Eles já estão contornando as sanções, assim como o Irã faz. Então as sanções elas são eficazes num primeiro momento, mas no longo prazo não vai ser viável, não vai ser sentido tanto pela Rússia. E isso vocês vão verificar ao longo do tempo passando aí. Além disso, soma-se ao fato que a Europa hoje é muito dependente do petróleo e do gás da Rússia. A Rússia, mesmo em guerra com a Ucrânia, continua fornecendo para a Europa, mas já está redirecionando para um novo mercado que provavelmente vai substituir o mercado europeu como o maior comprador de gás, que é o mercado da China, através de um gasoduto que passa pela Sibéria, Power of Siberia, tá? Ele passa pela Sibéria, chegando até a China. Então é interessante notar essas movimentações todas que vêm sendo feitas. A Rússia já está redirecionando o gás, as sanções que o Ocidente está fazendo estão tendo um impacto agora, mas já estão sendo contornadas. Ao longo do tempo vão ser mais contornadas ainda, além do fato de a Rússia ser um dos poucos países do mundo que tem tudo. Tudo que precisa um país para sobreviver, a Rússia produz. Então, você sancionando ela tem a capacidade de se tornar uma autarquia. Ou seja, não depender de nada do mundo. Na realidade, boa parte do mundo depende do que é produzido na Rússia. Os países árabes já disseram que não podem suprir a oferta de petróleo russo. Olha, nós não podemos aumentar e suprir a necessidade de vocês. Quando você sanciona, você consegue impor de uma maneira eficaz quando você tem sobra na oferta, tem um excesso de oferta. Hoje não, nós temos uma falta de oferta de petróleo. Cerca de 1,5 milhão de barris por dia. E o petróleo russo vai aumentar essa falta, o que vai fazer o petróleo subir, o que vai fazer combustíveis subir, o que vai fazer o preço dos alimentos, de tudo que é transportado, subir também. A Europa está fazendo um harakiri lento e os Estados Unidos vêm assistindo. O gás que a Rússia exporta para eles é cerca de 150 bilhões de metros cúbicos, tá? Por ano. E eles dizem, até o final de 2022 nós vamos reduzir em 100 bilhões. Mas eles não dizem como, por quê? É praticamente impossível. Aí eles dizem, não, nós vamos economizar, vamos falar para o povo economizar. E já estão recomendando temperaturas para o povo, olha, a sua casa ficando a 16 graus é saudável. Enquanto na Rússia a recomendação para o povo é entre 22 e 26. Então eles vão sacrificar o povo para tentar reduzir, mas essa tentativa de redução vai chegar no máximo a uns 50 bilhões de metros cúbicos. E é aí que os Estados Unidos vai ganhar, porque os Estados Unidos vai começar a ofertar gás, vender gás produzido nos Estados Unidos para a Europa, que antes ele não vendia. Então ele está ganhando um novo mercado, mas mesmo assim ele não tem capacidade de suprir. O Uzbequistão tem capacidade de mandar cerca de 10 a 15 bilhões de metros cúbicos por ano para a Europa. Você vai conseguir reduzir no máximo entre 60 e 70 bilhões, porque a oferta de gás dos Estados Unidos é de 15 bilhões de metros cúbicos por ano. Então,
é um harakiri lento que nós estamos assistindo a Europa cometer. Claro, está impactando a Rússia as sanções? Com certeza estão, mas não são o suficiente para levá-la à falência. E isso é um fato que eles não podem negar. A Rússia vai se sobressair nessa história de sanções. Ou a Europa toma atitudes mais duras e mais eficazes, ou nós veremos a Rússia ao longo do tempo se sobressair às sanções. É isso que vai acontecer, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.